Aí, tudo certo. Conceitualização cognitiva. Esse assunto, esse tema, esse fundamento, está no capítulo 3 do livro que está dando suporte aqui para as nossas conversas, que é o Terapia Cognitivo-Comportamental, da Judith Beck, terceira edição. O que nós vamos encontrar aqui nesses slides são apontamentos do próprio livro, são citações da Judith, mas não dispensa a leitura do capítulo, a leitura de outros materiais que possam favorecer o aprofundamento da nossa compreensão sobre conceitualização cognitiva, tá bom? É um tema de grande relevância para a nossa conversa sobre terapia cognitivo-comportamental e é um tema que, se nós não termos clareza do que seja, nós teremos dificuldades para o desenvolvimento da nossa prática. Isso precisa estar muito claro. Eu disse lá na aula sobre os princípios que ainda nós encontramos alguns profissionais que se intitulam como terapeutas cognitivos comportamentais porque utilizam tarefas, exercícios para casa, atividades que lá passam para os seus clientes. Mas quando esses profissionais são indagados sobre por quê, para quê, qual o objetivo, ou qual é a conceitualização cognitiva do seu cliente para que aquela tarefa tenha sido proposta, esse profissional muitas vezes tem algumas dificuldades para dar essas respostas. Então, quando nós pensamos numa estrutura de sessão, quando nós consideramos planos de ação, que são as tarefas, que são os exercícios, algumas atividades que o nosso cliente fará entre uma sessão e outra, indispensavelmente nós precisamos estar considerando a conceitualização cognitiva desse nosso cliente. Tá bom? Por isso é muito importante a gente falar sobre isso. Introdução à conceitualização cognitiva. A sua conceitualização, a conceitualização cognitiva do nosso cliente, ela fornece uma estrutura para o tratamento. A gente vai falar de estrutura de sessão, plano de tratamento em aulas posteriores, mas é muito importante eu não esquecer, eu lembrar, e a partir de agora eu não me esquecer mais, que é a conceitualização cognitiva que me dá parâmetros para o desenvolvimento dessa estrutura. Ela ajuda a entender os nossos clientes, a ter uma compreensão mais aprofundada dessas pessoas que eu estou atendendo, no sentido de conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as suas aspirações, os seus desafios, os seus objetivos para o processo terapêutico. É a conceitualização cognitiva que me dá essa compreensão. É ela também que me ajuda a reconhecer como os clientes desenvolveram um possível transtorno, como que o meu cliente chegou àquela condição de ter critérios diagnósticos para ansiedade, para depressão, para um outro transtorno, como que isso foi se desenvolvendo a partir dos seus pensamentos disfuncionais, de como ele foi processando cognitivamente experiências ao longo da sua vida, ao ponto de ele ter desenvolvido um determinado transtorno, quais foram os comportamentos mal adaptativos, quais foram os esquemas e os modos desadaptativos relacionados ao desenvolvimento desse transtorno. É a conceitualização cognitiva que me ajuda nesse reconhecimento. Também é ela que me auxilia no fortalecimento da aliança terapêutica, da relação terapêutica. Em qual sentido? Se eu não sei a conceitualização cognitiva do meu cliente, pode ser que eu sugira um plano de ação que não vá ao encontro das suas reais necessidades, ou que pode até ir ao encontro de suas necessidades, mas que a sua conceitualização cognitiva interfere no seu engajamento nesse plano de ação que está sendo proposto. E quando isso acontece, pode ser que a minha aliança terapêutica com o cliente fique fragilizada.
Bom, parei aqui para pensar no exemplo, que é muito importante. Muito importante. Vamos considerar que você está atendendo um cliente que possui uma crença arraigada de desamparo. Ele se acha, ele se vê ineficiente, ele se vê com incapacidades, e você propõe um plano de ação, sem considerar essa crença nuclear arraigada de desamparo. Ah, essa semana você vai fazer isso, isso, isso. E o seu cliente não faz. Na outra sessão, você vem, você não fez? Então tá bom, vamos fazer aqui um registro de pensamentos automáticos ao longo da semana, você vai identificar os pensamentos, você vai questionar, você vai registrar, vai escrever. Veja, nós estamos propondo atividades, compondo esse plano de ação, para uma pessoa com uma crença arraigada de desamparo que se vê ineficiente, incapaz. É possível que quando você propõe esse plano de ação, ela tenha pensamentos automáticos, disfuncionais, do tipo, eu não vou conseguir fazer isso que o meu terapeuta está pedindo. E aí ela procrastina, ela não faz aquela atividade, ela vai empurrando com a barriga, uma sessão, duas, três, a sua aliança terapêutica vai sendo fragilizada, a relação vai sendo comprometida, e pode ser que a pessoa desista do tratamento, pode ser que a pessoa não volte mais, comece a faltar, comece enfim, a não se engajar, e aí você precisa rever o que aconteceu. Você é terapeuta, né? E isso acontece muito, gente, muito. A conceitualização cognitiva também, ela me fornece subsídios para o planejamento do tratamento, que é o que nós estamos conversando, né? Dentro e entre as sessões. O que eu vou fazer na sessão, eu faço com base num planejamento que tem como parâmetro a conceitualização cognitiva do meu cliente. O que o meu cliente vai fazer entre as sessões é proposto e definido com base em sua conceitualização cognitiva. E é ela também que me auxilia na escolha das intervenções apropriadas, que é o exemplo que eu mencionei, né? Quais são as atividades que vão compor os planos de ação para essa pessoa, considerando a sua conceitualização cognitiva? Quais são os pontos de bloqueio? Quais são os seus objetivos? Como ela lida? Como ela entende? Como ela reage diante de uma atividade a ser realizada? E aí, a partir daí, eu escolho as intervenções apropriadas. Exemplo, né, um exemplo. A pessoa, ela tem dificuldades de registro escrito, ela tem dificuldade de material físico, de papel, e você está lá insistindo no registro de pensamento disfuncional escrito no formulário. Possivelmente esse cliente ele não vai realizar essa atividade, não vai se engajar de forma colaborativa nessa terapia como deveria. Oi, Amanda, pode ficar à vontade. Não, é importante a conceitualização também, porque isso é uma forma também do terapeuta se organizar nesse processo de conhecimento do seu cliente, né? É uma forma muito bem estruturada do terapeuta sempre acompanhar muito bem o cliente, e isso fortalece o vínculo. É um exemplo, assim, por exemplo, eu faço terapia, e é com uma psicóloga que foi da minha filha, e ela é psicanalista. Ela foi muito boa com minha filha e eu quis conhecer. Eu nunca tinha feito terapia. Falei, eu vou com ela primeiro. E é interessante que a gente conversou metade de uma sessão sobre um assunto X, né, há um mês atrás, mais ou menos. E daí, nessa semana, a gente conversou quase a sessão inteira sobre esse ponto X. E daí, a semana passada, quando eu comentei, depois de umas 2 sessões, sobre o que a gente comentou, e ela perguntou, isso acontece na sua vida? E eu fiquei com um ponto de interrogação, assim, porque a gente tinha conversado sobre isso há umas 3 sessões atrás, quase que uma sessão inteira.
Então, eu acho que isso faz parte dessa conceitualização cognitiva, né, dessa organização para o terapeuta, né? Ou eu fiz uma ligação errônea? Não é errônea, Amanda. Você está falando, eu estou aqui pensando, né? Não é errônea, não. Até agradeço a sua colocação, que nos ajuda muito. Como você tá exemplificando a partir de um manejo psicanalítico, eu estou tentando aqui articular essa relação, né? É, eu não tenho condições de saber como que foi esse manejo realizado pela psicóloga lá, né? Se essa questão que ela te trouxe nessa sessão, 2, 3 sessões depois de vocês já terem conversado sobre isso, foi um manejo proposital, sabe? Para ver, eu não sei por conta de ser um manejo psicanalítico, mas foi o que me pareceu, em princípio. No nosso caso aqui, a conceitualização, aí vem nessa parte também do que você tá falando, né? Vai dar justamente esse planejamento, né? Para as sessões, para cada uma delas e para o que acontece entre as sessões, né? Muito importante isso. Entendi, obrigada. Imagina. O Pro, Oi, Cris. oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo, então estamos ouvindo. Essa é uma síntese que eu faço. Não tá ouvindo? Cortou o começo da sua fala. Não, não, Cris. Ouvindo, não. Oi, e agora? Agora sim. Tá ótimo. Então, essa conceitualização seria uma síntese que eu faço nas primeiras sessões do que eu vou fazer com o cliente ou da demanda que ele me traz? É um tipo de síntese, sim. É um tipo de síntese. E nós podemos dizer que é uma síntese do funcionamento. Algumas pessoas não gostam muito desse termo, eu não vejo nenhum problema nele, mas é uma síntese do funcionamento cognitivo, afetivo e comportamental do meu cliente. Que a gente começa a fazer desde o nosso primeiro contato com ele. Contato este que se deu talvez através de uma mensagem de WhatsApp, através de uma ligação telefônica, através de um encontro, já começo ali a fazer, eu digo, rascunhar a conceitualização cognitiva desse meu cliente. Isso vai ficar mais claro aqui nas próximas imagens. Ó. Desde o primeiro contato, eu começo a fazer a conceitualização cognitiva. E nós vamos aprimorando essa conceitualização a cada encontro. Nós não temos, muitas vezes, condições, informações para fazermos, para definirmos a conceitualização cognitiva no primeiro, no segundo encontro. Vocês verão que alguns clientes, facilmente você faz a conceitualização cognitiva, outros fica um pouco obscuro, você fica ali meio que aprimorando, buscando hipóteses, até que depois de 2, 3 sessões, 4, às vezes, você tenha a conceitualização cognitiva do cliente mais clara. Essa citação aqui da Beckwith, eu acho importante a gente ver na íntegra, é importante entender a formulação cognitiva para o diagnóstico ou não, tá bom? Do cliente. As cognições típicas, quais são as cognições mais presentes, quais são as cognições mais identificadas, que estão ali presentes no dia a dia desse meu cliente, quais são as estratégias comportamentais que ele desenvolveu para lidar com esse conteúdo cognitivo disfuncional, e quais são os fatores que mantêm
esses modos adaptativos ou desadaptativos ao longo da sua vida? Quando nós temos a conceitualização cognitiva realizada, ou melhor, né, deixa eu retificar minha fala, quando nós vamos fazendo a conceitualização cognitiva e tendo ali indícios, ou que seja um rascunho dela, é importante que a gente vá compartilhando com o nosso cliente, né, e aqui, aliás, não só aqui, como todo esse material, são apontamentos da Judith Beck. É importante que a gente vá compartilhando com palavras, com perguntas do tipo, puxa, isso aqui soa verdadeiro para você? Isso aqui que eu estou deduzindo, interpretando, parece que é correto para você? Isso aqui faz sentido para você? Puxa, eu estou verificando aqui que toda atividade que você pretende iniciar, você evita, porque você pensa que não é capaz de concluir aquela atividade. E isso te faz sentir muito ansioso, isso te faz sentir triste. Isso soa verdadeiro para você? Ou eu estou enganado? Isso faz sentido para você ou não entendi muito bem? São perguntas assim que vão buscando esse feedback com o nosso cliente. E se a nossa conceitualização, se a conceitualização cognitiva que estamos fazendo do nosso cliente estiver adequada, é provável que ele fale, nossa, é mesmo, é bem assim, isso me faz sentido mesmo, tal. Se não for, o nosso cliente vai falar, não é bem assim, não. É assim. E aí o próprio cliente nos auxilia nesse processo que é colaborativo, lembrem disso, para nós encontrarmos a sua conceitualização cognitiva. Pedir esse feedback, gente, fortalece a aliança terapêutica. Não há problema nenhum se você perguntar sobre uma possível conceitualização cognitiva ao cliente, ele fala, não, ei, Marcos, né, não tem nada a ver. Não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Lembra que a terapia é um processo colaborativo. É como que se estivéssemos trabalhando em equipe. Vocês podem ficar à vontade, gente. Ô, Lu, pode ficar à vontade. Então, é interessante quando você consegue identificar essa crença nuclear ou essa crença central e faz essa reflexão na sessão, que eles falam assim, muitas vezes, nossa, mas como é que você sabe? É exatamente isso. É uma, acredita que é até uma adivinhação, alguma coisa assim, mas não, é porque quando com essa estrutura direitinho, essa conceitualização cognitiva, ela é feita e você vai aos poucos construindo a crença central, a crença nuclear, e por erro e acerto, né, checando com o cliente, é muito interessante que ele fala, nossa, é assim mesmo que eu sou, e aí começa a perceber o jeito que ele é, e aí é que começa realmente a mudança, a transformação, né, a psicoeducação. Nossa, quando a gente acerta assim, acerta no sentido, realmente essa conceitualização. E o nosso cliente, puxa, é isso mesmo. O seu processo terapêutico, ele caminha muito bem. Mas, Porque, professor, eu acho interessante o senhor pontuar o seguinte, que não é, do dia para a noite que a gente consegue chegar nessa conceitualização cognitiva, né? É uma coxinha de retalho que você vai pegando aqui, vai pegando ali, história de vida, tarará, e vai tentando direcionar qual que é esse caminho. É quase que um processo investigativo, né? tem cliente, como eu disse no começo, né, que você faz a conceitualização muito rapidamente. Ele já manifesta pensamento automático disfuncional, às vezes no seu próprio relato, você já consegue identificar qual que é a crença nuclear, quais são as estratégias comportamentais que ele desenvolveu, mas tem cliente que às vezes não fica tão claro, você precisa de mais tempo. É isso mesmo, aí juntando esses retalhos aí para a gente ter essa clareza da conceitualização cognitiva, né?
Alguém levantou a mão? Eu vi só o toquinho aqui. Não, fui eu que tentei, achei que tinha que abaixar, mas tá certo, desculpa. Imagina, gente, fica à vontade, tá? Vocês podem até me interferir, não precisa, acho que não precisa nem levantar a mão, viu? Pode abrir o microfone e a gente vai mantendo um diálogo aqui, tá bom? Fica à vontade. Uma citação aqui, uma frase do Beck e do Ellis: não é uma situação em si que determina o que as pessoas sentem e fazem, mas como elas interpretam uma situação. Você já ouviu essa frase, provavelmente. Eu gosto muito dessa frase, menciono ela muito frequentemente. Não é a situação em si que determina o que as pessoas sentem e fazem, mas como elas interpretam uma situação. E a gente poderia ficar muito tempo aqui só conversando sobre essa frase. Ah, então uma situação ruim, difícil na vida, uma perda, uma demissão, uma doença, isso não vai gerar emoções negativas? Sim, mas não é sobre isso que nós necessariamente estamos falando. Você vai passar por situações difíceis e situações boas, situações ruins e boas, situações difíceis e fáceis na vida. Vai passar por momentos que você está pulando de alegria e por momentos em que você vai ficar muito triste. O ponto central aqui dessa frase é o modo como você interpreta tanto essa situação difícil, como o modo como que você interpreta essa situação fácil, é que vai determinar como você se sente e o que você vai fazer a partir nestas situações. As reações das pessoas sempre fazem sentido depois que sabemos o que elas estão pensando. Isso aqui é do livro, viu? Aliás, tudo é do livro, ainda bem, né? Ainda bem que tudo é do livro. A gente só vai batendo um papo aqui a partir dos ensinamentos da Beck. As reações das pessoas sempre fazem sentido depois que sabemos o que elas estão pensando. E tem uma frase do Marshall Rosenberg, do livro Comunicação Não Violenta, e o Rosenberg fala assim: olha, por trás de todo comportamento há uma necessidade. E eu acho muito interessante essa frase, e a UNO a essa aqui da Judite, no sentido de que, puxa, às vezes você vê uma pessoa se comportando de uma determinada forma, tendo uma estratégia comportamental numa determinada situação, até se comportando na sua direção, né, no relacionamento que tem com você de uma determinada forma, e você, às vezes, aprecia somente o comportamento, e no dia a dia é o que a gente vai fazer, né? A gente vai olhar só para o comportamento dessa pessoa. Mas quando a gente começa a tentar entender o que essa pessoa está pensando para assim se comportar, a gente começa a entender melhor os motivos dessa pessoa ser ou estar assim. Isso é muito, muito importante. Qual livro o senhor citou, professor? Eu citei o Comunicação Não Violenta, Tá bom. do Marshall Rosenberg, que é esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Obrigada. Esse livrinho também é lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena. Técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. Comunicação não violenta. Ele é muito bom. Deixa eu guardar aqui. Ontem minha salsichinha subiu aqui na mesa, veio mexer nos livros. Ah, se você morder, rasgar um livro desse aqui. Ela precisa estar vindo aqui para a chácara, professor. O que foi, Amanda? Ela está precisando vir aqui para a chácara. Já falei para minha esposa já isso. Falei, poxa, eu vou mandar lá pro hotel da Amanda para ela tomar tempo. Uma situação em que várias pessoas estão lendo um texto básico sobre terapia cognitivo-comportamental, né? Tem esse exemplo que está aqui, a gente vai ver algumas situações. Ó, elas têm respostas emocionais e comportamentais bem diferentes à mesma situação, com base no que está passando nas suas mentes, com base no que estão pensando no momento em que lê. Vai lá, tá nós
Nós estamos em 8 aqui na sala. Cada um de nós aqui estamos lendo o capítulo 3 do livro da Judith Beck sobre conceitualização cognitiva. Um de nós pensa assim, isso realmente faz sentido. Até que, enfim, apareceu um livro que vai me ensinar a ser um bom terapeuta. Se você pensou isso, se você é o leitor que pensou isso, pode ser, e provavelmente seja, que você se sinta animado, você se sinta motivado, até alegre, para você continuar a leitura. Se você é o leitor do tipo B, que pensa assim, essa abordagem da terapia cognitivo-comportamental é muito simplista, isso nunca vai funcionar. Se você pensou isso, e eu estou falando de pensamento, tá, gente? Esse pensamento, ele não necessariamente ele é deliberado, né? A pessoa considerou, estudou para chegar nessa resposta. Foi um pensamento que ela teve durante a leitura. Essa abordagem é muito simplista, não vai funcionar nunca. É provável que esse leitor, ele se sinta desanimado, desapontado, frustrado, fecha o livro da Judith e vai estudar psicanálise, outra abordagem, e para ele foi muito simples. Pode ser que você seja o leitor do tipo C e você tenha o seguinte pensamento: este livro não é o que eu esperava, que desperdício de dinheiro. Nossa, gastei R$ 103 nesse livro da Judith e desperdicei meu dinheiro. Você vai ficar insatisfeito, frustrado, você descarta completamente o livro, e daqui uns dias você anuncia ele na OLX para o leitor a comprar. O leitor D, ele pensa assim, eu realmente preciso aprender tudo isso. E se eu não conseguir entender? Pode ser que um de nós aqui tenha algum pensamento parecido com esse do leitor D, né? Puxa, conceitualização cognitiva, nossa, o que é isso? Eu vou gastar 20 sessões para fazer a conceitualização cognitiva do meu cliente. Muito difícil, não vou conseguir entender isso. Pode ser que esse leitor se sinta ansioso, continue lendo repetidamente as mesmas páginas, mas de fato não entenda. E não porque ele não tem condições de entendimento, mas porque ele pensou que ele não vai entender. Pode ser que um de nós aqui seja esse leitor E. Isso é muito difícil. Eu sou tão burro, jamais vou entender. Nunca vou conseguir ser um bom terapeuta. E aí esse leitor, ele fica triste, desanimado, ansioso, fecha o livro e vai assistir TV. Veja que a gente tem 5 interpretações para uma mesma situação. Interpretações essas que são decorrentes de um pensamento automático, que não passaram por deliberação, que não passaram por uma avaliação profunda desse para que esse pensamento houvesse. Eu posso ter argumentos sobre a terapia cognitivo-comportamental, a leitura de um determinado livro, sem que isso seja disfuncional. Eu posso realmente achar que um livro não foi adequado para mim, sem que essa interpretação seja disfuncional. No caso desses exemplos aqui, são pensamentos que não passaram por deliberação, eu simplesmente pensei no momento em que eu estava lendo. E esses pensamentos, nós vimos na aula passada, eles se originaram lá nas crenças nucleares que cada um de nós aqui temos. Adaptativas ou desadaptativas, que são as disfuncionais. Que é só para seguir na nossa conversa, né? De onde vem?
do que a gente conversou na aula passada. De onde surgem esses pensamentos? Por que uma pessoa pensa que é burra e que não vai aprender sobre conceitualização cognitiva, e a outra pensa, realmente, se eu estudar um pouco, eu posso aprender isso aqui, isso vai ser muito útil para mim, eu vou ser um bom terapeuta, eu vou ser uma boa terapeuta, eu quero estudar mais terapia cognitivo-comportamental, poxa, conversar sobre esses fundamentos vão me dar uma sustância aí para eu fazer uma pós-graduação, ou para fazer outros cursos, ou para eu ir me especializando. E outras pessoas olham para isso aqui e falam, nossa, eu nunca vou aprender, cara, nunca. A gente já aprendeu, né? A gente já estudou que esses pensamentos, essas interpretações, surgem lá das crenças de cada um, né? Os temas nos pensamentos automáticos das pessoas sempre fazem sentido depois que entendemos as crenças. Lembra daquela outra frase lá, né, que estava com letras maiúsculas? Os comportamentos nos fazem sentido quando a gente entende os pensamentos. Os pensamentos nos fazem sentido quando nós entendemos as crenças. E agora a gente chega nas crenças intermediárias. Professor, Oi, dona Luísa. repete só um pouquinho. Os pensamentos aparecem quando nós entendemos as crenças? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Os temas, as suas ramificações fazem sentido quando nós entendemos a crença que o nosso cliente possui para pensar assim. Tá? As crenças intermediárias. Eu disse no começo que eu achei, que eu entendi muito mais pertinente nós falarmos de conceitualização no mesmo momento em que falássemos de crenças intermediárias. A gente viu na aula passada que as crenças nucleares, básicas ou centrais, elas são o nível mais fundamental, mais profundo dessa estrutura psíquica que cada um de nós temos. Essas crenças nucleares, básicas ou centrais, estão arraigadas lá na nossa memória implícita, lá no inconsciente. Estão lá. Os pensamentos automáticos fazem parte do nível mais superficial. Apesar deles acontecerem, de eles virem à mente, sem que nós necessariamente os identifiquemos, eles vêm, puf, esse livro é muito difícil. A gente, às vezes, nem delibera, né, sobre esse pensamento, a gente simplesmente vai agir, fecha o livro e guarda. Mas esse pensamento, ele é um conteúdo da cognição que está no nível mais superficial. Com um pouco de exercício, eu consigo ir identificando, pois ele está num patamar consciente ali da minha mente, e eu tenho condições de identificar com um pouquinho de exercício. Oi, Vivi. Ô, Pro, e todo mundo tem esses pensamentos? Os disfuncionais? Esses pensamentos automáticos que vêm até criança, tem? Então, pensamento, todos temos, né? Os pensamentos automáticos. No meio desse monte de pensamento que todos temos, existem os pensamentos automáticos disfuncionais, que são aqueles que são originados nas crenças nucleares disfuncionais. A criança, ela também tem pensamento automático disfuncional. Mas a gente precisa lembrar que as crenças nucleares, elas são formadas desde a infância. Então, a criança está formando essa crença disfuncional e esses pensamentos, eles começam a
a tomar forma, ou a estar presente nessa criança. Tem lá uma criancinha que já pensa que ela é incapaz. Tem lá uma criancinha que já pensa que ela não consegue fazer uma determinada atividade. Se você começar a conversar com criança... Bom, você faz isso, né, Vivi, na sua atividade profissional? A Vivi é Sim, é que professora, né, gente? eu tenho um aluno, Pro, que ele fala assim, eu não consigo. Isso é É um muito ótimo exemplo. pequeno, ele tem 3 anos, vai fazer 4. Aí eu falo, mas tenta, vamos tentar. Eu falo para ele, mas ele fala muito isso, e toda hora, tipo, qualquer coisa, não sei, eu não consigo. Ele fala, aí eu fico tipo, poxa, mas ele é tão pequenininho. A gente não vai afirmar que já existe uma crença arraigada, mas a gente pode deduzir que já há uma crença disfuncional começando a ser formada. E ele já manifesta esses pensamentos. Por isso, Vivi, e todos nós aqui, né, Lu, já conversamos sobre isso, que eu acho não, eu tenho certeza que é importante demais a educação psicológica, a psicoeducação, desde a infância, nas escolas, nas associações, em qualquer lugar, para a gente ensinar a criança, ou psicoeducar, se você assim preferir, né, a pensar, a gerir suas emoções, a desenvolver comportamentos úteis para a sua vida. É importante demais. E assim, a orientação parental também, né? Porque uma criança de 3, 4 anos, ela está reproduzindo muitas vezes o ambiente em que ela vive, em que ela está inserida, e aí é um ciclo, né, que você vai fazendo a psicoeducação e vai modificando através da criança, muitas vezes, uma estrutura familiar. É muito Exato. interessante isso. A orientação parental vai caminhar junto com essa educação psicológica, muito necessário. Bom, a crença nuclear é o nível... Oi, Cris. Pode falar. Pode Não, terminar. imagina, pode, por favor. É o que eu já vi uma vez, uma mãe falando assim para a criancinha pequenininha, deixa que a mamãe faz, você não consegue, você é pequenininho. Então isso pode ser que vem reforçando, né? Sim, isso pode contribuir, sim, com certeza, para a formação dessas crenças de incapacidade, de insuficiência, parece coisas muito que não tem tanto significado, mas a gente está falando da interpretação dessa criança. Então, isso pode sim ir formando crenças, né? Tem coisas que são muito sutis, né? Mas a gente presencia muito. Olha, se você não fizer tal coisa, papai e mamãe não te ama mais. Já ouviram educação desse tipo? Se você não fizer isso, papai e mamãe não te ama mais. Aí você vai fazendo, formando uma crença, ou auxiliando na formação de uma crença a partir da interpretação dessa criança, e ela começa a acreditar que ela precisa fazer as coisas para as pessoas para ser amada. Aí pense nesse adulto, ou nesse possível adulto. As pessoas precisam fazer as coisas para o outro, se envolvem em relacionamentos, e ela vai precisar se dedicar para que seja amada. Aí você tem uma crença arraigada de desamor, né? A crença intermediária, ela está entre os dois, entre a crença nuclear, que está aqui no nível mais profundo, o pensamento automático está aqui no nível mais superficial, e a crença intermediária está aqui entre os dois. Por isso que é intermediária, né? E ela consiste nessas atitudes, regras e pressupostos que não são expressos frequentemente. Atitudes, regras, pressupostos. Eu gosto muito de usar o termo estratégias que a pessoa desenvolve. Olha como que essa crença, essa crença intermediária, ela vai se mostrando. A pessoa tem a seguinte atitude: é terrível falhar. Para ela, essa atitude é como um valor, tá? Eu não posso falhar, eu não admito falhas, eu não
não aceito nenhum tipo de erro, é terrível falhar. E eu tenho essa atitude na vida, que é o que está compondo a minha crença intermediária. E aí eu desenvolvo uma regra. Regra que não é articulada conscientemente, tá, gente? Qual regra? Que eu devo desistir se um desafio parecer muito grande. Se eu olhar para um desafio, e esse desafio me parecer muito grande, eu devo desistir. Por quê? Porque eu tenho uma atitude de que é terrível falhar. E aí eu desenvolvo um pressuposto, uma estratégia. Se eu tentar fazer alguma coisa difícil, eu vou fracassar. Se eu evitar, opa, tudo bem. E aqui a gente vai falar de uma chamada crença intermediária de evitação. Atitude, regra, pressuposto. Eu estava fazendo um atendimento essa semana, e o meu cliente, ele tinha uma crença arraigada, muito arraigada de desamparo, crenças de ineficiência. E aí, na última sessão, né, ele disse assim, poxa, eu não gosto de falhar, eu não admito falhar, mas eu entendi que eu vou falhar. E que está tudo bem se eu falhar. E se eu falhar, eu vou aprender quando eu falhar. E eu estava aqui embaixo, né? E nessa sessão a gente decidiu espaçar as sessões, que não fossem mais de semanais, né? Porque está indo muito bem. Mas quando isso está aprofundado, está inflexível, está arraigado, isso gera muito problema emocional, muito problema comportamental para essa pessoa. A gente viu isso aqui também, né? Sobre como que as crenças nucleares, elas vão sendo formadas. E é o que a Vivi trouxe, a Lu, né, a Cris, elas vão sendo formadas desde a infância, as crenças nucleares. Mas as crenças intermediárias, elas vão meio que sendo formadas ao mesmo tempo. Puxa, se eu tenho uma crença que está sendo formada vamos pegar e continuar nesse mesmo exemplo, né, de ineficiência, puxa, para eu continuar vivendo, eu preciso desenvolver algumas estratégias, que é onde que é assim que vai se formando as crenças intermediárias. Nesse exemplo que mencionei, puxa, aquela criança que está lá ouvindo, olha, se você não fizer tal coisa, papai e mamãe não te ama mais. Se você não fizer isso, papai e mamãe não te ama. Se você não fizer isso, eu vou deixar de te amar. Se você... Puxa, tá sendo formada uma crença ali de desamor. Poxa, como que eu vou sobreviver nesse mundo se ninguém me ama? Ninguém me ama pelo que eu sou. Me amam pelo que eu faço. Como que eu vou sobreviver? Aí eu desenvolvo a crença intermediária. Ah, ok. É terrível não ser amado. Atitude. Regra. Se eu fizer as coisas para as outras pessoas, eu serei amado. Pressuposto. Eu sempre vou fazer as coisas para as pessoas que eu quiser ser amado, para as pessoas que eu quero que me amem. Faz sentido, gente? Tá tudo bem? Pode repetir esse exemplo, por favor? Eu voltei no exemplo da criança que fica ouvindo lá, né, do pai e da mãe dizendo assim, olha, se você não se comportar, a gente não gosta de você. Se você não fizer a tarefa da escola, a gente não te ama. Se você não fizer tal coisa, você não ganha o presente tal, no Natal, sei lá, coisas do tipo, né? E essa criancinha pode ser que vá desenvolvendo uma crença de desamor, não uma crença de que ela não é digna de ser amada por quem ela é.
e sim pelas coisas que ela faz. Para ela viver com essa crença, que ninguém vai amá-la por quem ela é, e sim pelo que ela faz, paralelamente ela vai desenvolvendo as crenças intermediárias. São estratégias que eu chamo de estratégias de sobrevivência, né? E ela desenvolve a seguinte regra, a seguinte atitude. É terrível não ser amada. E aí ela desenvolve uma regra. Se eu fizer as coisas que as pessoas gostam, essas pessoas vão me amar. E paralelo e ao mesmo tempo ela desenvolve um pressuposto. Quando eu faço as coisas que as pessoas gostam, as pessoas me amam. Logo, eu vou fazer, quando eu quiser que uma pessoa me ama, eu vou fazer as coisas que ela gosta, porque assim ela vai me amar. E aí vão ser, né, aquelas pessoas que vão sempre estar se dedicando ao outro, fazendo as coisas que o outro gosta, em detrimento dos seus próprios gostos, em detrimento das coisas que realmente ela gosta. Pois, inconscientemente, eu acredito que eu preciso fazer algo para que as pessoas gostem e me amem. Eu acho interessante perceber o seguinte, que essa estratégia que a crença intermediária gera na pessoa, como se fosse assim, permita traçar um paralelo aqui, como se fosse um mecanismo de defesa lá da psicanálise, a crença intermediária, ela cria essa estratégia, ela é inconsciente. A pessoa não consegue ter essa percepção, né? Eu acho isso muito importante da gente entender que é inconsciente. A pessoa pode ser que o pensamento dela é um pensamento automático disfuncional ou não, mas ela criou inconscientemente esse jeito de sobreviver aí nesse ambiente, né? Exatamente, Lu. Eu acho que esse paralelo com os mecanismos de defesa aplica-se muito bem. Aplica-se muito bem para a nossa compreensão aqui sobre das crenças intermediárias. E essa compreensão, gente, a gente foi dando exemplos aqui, né? Mas essa compreensão desse funcionamento cognitivo, afetivo, comportamental que o nosso cliente apresenta, que é a sua conceitualização cognitiva. Por isso que comentamos no início que é a conceitualização cognitiva que vai nos dar direcionamento para os planejamentos da sessão e de entre as sessões. Eu não trouxe aqui nesse material, mas é uma analogia da própria Judith, que está lá na segunda edição, que ela faz uma analogia que eu acho muito, muito pertinente e inteligente. Ela compara o processo terapêutico, a terapia, a uma viagem. Viagem que eu saio do ponto A para o ponto B. O trajeto do ponto A para o ponto B, quais ruas eu vou pegar, quantas paradas eu farei, a distância, o tempo do ponto A para o ponto B, será definida por um mapa. E qual é esse mapa na terapia? A conceitualização cognitiva. Olha a importância disso. Se eu não tenho esse mapa, eu saio daqui de São Paulo para ir para a Bahia, talvez eu desça para o sul, lá para o centro-oeste, suba lá para o norte, para depois chegar no nordeste. Olha aqui, que giro. Estou sem mapa, tô andando aí desorientadamente. Se eu tenho um mapa para sair de São Paulo e ir para a Bahia, puxa, você sobe aqui, ó, pela região litorânea, você chega muito mais rápido, você é muito mais efetivo na sua viagem. Esse paralelo, essa analogia que a Judith faz com a terapia, se aplica muito bem também. Do ponto A
para o ponto B. Se você não tem um mapa, você sai do ponto A aqui, vai lá para o ponto Z, para depois voltar para o B. E aí você tem um processo terapêutico de um número X de sessões que não necessariamente seria necessário para alcançar aquele objetivo do ponto B. Conceitualização cognitiva, um modelo cognitivo mais complexo, né? A gente viu lá, conversamos um pouco sobre o modelo cognitivo. Tá de cima para baixo, né? Um recorte do livro. Crença nuclear, memória implícita, nível mais profundo, crença intermediária, regra, atitude, pressuposto que eu desenvolvi, situações do dia a dia, que eu vejo, que eu presencio, as pessoas com quem eu me relaciono, as atividades que eu desenvolvo, o meu trabalho, meus relacionamentos amorosos, todas as atividades do meu dia a dia são situações. Situações essas que vão suscitar pensamentos automáticos. E pensamentos automáticos que, por vezes, são pensamentos automáticos disfuncionais. Quando são disfuncionais, esses pensamentos vão suscitar as reações emocionais, comportamentais, fisiológicas. Emocionais, tristeza, raiva, alegria, frustração, angústia. Comportamental, eu evito, eu compenso, eu vou para cima, eu recuo, eu continuo fazendo, eu vou continuar conversando com aquela pessoa, eu vou deixar de conversar com aquela pessoa, eu vou estudar muito, muito, muito para fazer essa prova, eu vou desistir dessa prova. Fisiológica, taquicardia, sudorese, tremores e por aí vai. Dor de barriga, vômito. E veja, deixa eu ver se está aqui, se eu coloquei aqui. Isso, coloquei aqui nesse próximo. Ó. Modelo cognitivo mais complexo não é para a gente ter a seguinte compreensão. Situação, pensamento, emoção, comportamento. Situação, pensamento, emoção, comportamento. Simples. Só que esse comportamento, depois desse desencadeamento, ele vai gerar, uma outra situação. Eu vou fazer uma apresentação na faculdade. Vou precisar apresentar um trabalho. Essa é uma situação. Eu penso, eu não vou conseguir fazer a apresentação, vou esquecer tudo. Isso gera a tristeza, ansiedade. Eu tenho as reações comportamentais de faltar no dia da apresentação. Essa falta no dia da apresentação é uma outra situação que vai gerar outros pensamentos. Puxa, realmente, como eu sou incapaz. Esse pensamento ele vai gerar outra emoção e outra reação e vira essa bola de neve disfuncional que vai ativar e fortalecer a crença nuclear, vai deixar aquela regra de que é terrível falhar mais rígida, deixar aquela atitude, aqueles pressupostos muito mais fortalecidos na minha vida. Tudo bem até aqui, gente? Se alguém precisar falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, fique à vontade, por favor, tá? Me interrompa a qualquer momento. Às vezes eu falo de uma forma que parece que está muito claro para mim, mas eu não estou me fazendo claro, tá? Fique muito à vontade, por favor. Os diagramas de conceitualização cognitiva nos ajudam a organizar a quantidade considerável de dados que nós obtemos do nosso cliente. A gente vai preenchendo esses diagramas entre as sessões, que é um formulário. Mas também não necessariamente você vai usar o formulário para fazer o preenchimento. Às vezes você vai fazer esse preenchimento lá no seu próprio prontuário. Eu, geralmente, faço muito mais lá no prontuário, nos registros escritos que tem dos meus atendimentos, a sua conceitualização cognitiva. E muitas vezes eu uso o diagrama de conceitualização cognitiva, esse formulário,
como uma ferramenta no processo terapêutico. A maioria dos clientes fornece dados negativos no começo do tratamento, portanto, é importante fazer perguntas para obter informações positivas. Também é importante estar continuamente atento aos dados positivos que os clientes ignoram ou desconsideram. Veja que está em itálico e negrito essa citação aqui, que essa compreensão é orientada à recuperação. Não vou ficar trabalhando numa terapia cognitiva comportamental orientada à recuperação somente com os aspectos negativos, somente com os problemas desse nosso cliente. E aí, nessa terceira edição, a Judite traz para a gente o diagrama de conceitualização cognitiva baseado nos pontos fortes, que vai nos ajudar e ajudar o nosso cliente a prestar atenção, a identificar, a organizar também as suas cognições úteis, funcionais. Ele vai retratar acontecimentos importantes na vida e crenças nucleares adaptativas do nosso cliente. Essa apresentação positiva que nós utilizamos aqui como uma tarefa na semana passada, puxa, é uma atividade que volta-se a uma reflexão sobre meus pontos positivos. Apesar dos pensamentos e das crenças disfuncionais. Isso auxilia no desenvolvimento de crenças nucleares adaptativas e funcionais. E quando crenças adaptativas vão sendo desenvolvidas, as crenças desadaptativas elas vão sendo flexibilizadas e mudadas, que é a reestruturação cognitiva que buscamos no processo. O diagrama de conceitualização cognitiva baseado nos pontos fortes nos auxilia na identificação dessas crenças adaptativas, no significado desses pensamentos automáticos, em todas as estratégias adaptativas que o nosso cliente desenvolveu até esse momento aqui conosco. Vamos pensar numa pessoa que tem uma crença de ineficiência e que desenvolveu atitudes, regras e pressupostos, e por ela acreditar que é incapaz, ela desenvolveu uma estratégia de estudar muito, 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 muito para as coisas que ela faz. Isso é disfuncional no sentido, ou quando isso lhe causa prejuízos emocionais, sociais, pessoais. Mas isso também pode ser adaptado como um ponto forte, ou pode ser interpretado como um ponto forte. Essa estratégia que ela desenvolveu de estudo, de se debruçar sobre o que está fazendo, é uma estratégia adaptativa, né? Deixa eu interromper esse compartilhamento aqui um pouquinho para a gente dar uma olhadinha nesse diagrama de conceitualização cognitiva baseado nos pontos fortes. Espera aí. Professor. Oi, Amanda. Então, uma mesma situação, estudar muito, 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 ela pode ser uma estratégia ruim ou pode ser uma boa, uma adaptativa. Depende do que isso está gerando para a pessoa, a emoção, nos relacionamentos, na vida dela. Depende do que está gerando e de como nós, né, terapeuta e cliente, estamos interpretando isso. Na verdade, como o cliente interpreta isso, eu vou auxiliá-lo na interpretação disso, né? Se eu identifico que ela desenvolveu esse pressuposto de, puxa, eu preciso estudar horas por dia para fazer uma prova. Isso é adaptativo. É um modo, é um esquema adaptativo. Mas esse estudar horas por dia está muito ligado a eu não posso falhar. Porque se eu tirar 9 eu falhei. Falhei porque eu não tirei 10. Então, você vai buscando junto com o seu cliente esse equilíbrio de que 9 também é um bom desempenho, de que 8 também é um bom desempenho.
de que 7 também pode ser um bom desempenho, dependendo do contexto, porque você tinha outras atribuições, tinha outros trabalhos, tinha outras questões a se considerar, você estudou o suficiente para obter uma nota 7, e foi muito bom naquele momento. Então, acho que a palavra boa aqui, Amanda, é o equilíbrio que você vai trabalhar com o seu cliente, para esse muito estudar. Perfeito, obrigada. Cadê o... Aqui. Diagrama de conceitualização. Esse formulário aqui está com esse banner aqui da Judite, porque é do livro, tá? Eu postei lá na nossa sala de aula esse formulário, para quem quiser baixar. Quem comprou o livro tem acesso, né, a ele, mas está lá postado para você ter acesso, tá? O diagrama é esse aqui, ó. O tradicional é igual, eu vou mostrar para vocês. Ó, deixa eu passar aqui, tá vendo? Eu tenho aqui em cima história de vida relevante, só que como é um diagrama de conceitualização cognitiva baseado nos pontos fortes, o que eu vou colocar aqui nessa história de vida? Puxa, realizações, pontos fortes, forças, qualidades pessoais, virtudes, recursos que a pessoa desenvolveu ao longo da sua vida. História de vida relevante. Depois a gente vai colocar nesse próximo quadro as crenças nucleares adaptativas. Uma crença nuclear adaptativa seguindo esse mesmo exemplo que estávamos. Poxa, eu estudando muito, eu sou bem-sucedido. Isso é uma crença nuclear adaptativa. Crença intermediária adaptativa. Regras, atitudes, pressupostos. Se eu estudar muito, eu posso ser muito bem-sucedido. Então, eu vou estudar muito para ser bem-sucedido. Padrões de comportamento adaptativos. Que estratégias de enfrentamento e comportamentos adaptativos o cliente apresenta? E aqui a gente tem o modelo cognitivo simplificado, né? Na última parte do diagrama, que é a situação, pensamento automático, a emoção e o comportamento. É muito legal de ser usado esse diagrama de pontos fortes, viu? Muito. Tudo bem, gente? Então, tá. E aí o diagrama de conceitualização tradicional. Tradicional, ele é baseado no problema, na crença disfuncional, no modo desadaptativo. Ele representa para nós, no processo terapêutico, acontecimentos importantes na vida do nosso cliente, que foi como nós começamos a conversar aqui na nossa aula de hoje. Aspectos importantes de sua vida, como essas crenças nucleares foram sendo formadas, essas crenças nucleares disfuncionais, o significado dessas crenças, desses pensamentos, quais foram as crenças intermediárias, as atitudes, as regras e os pressupostos que o nosso cliente desenvolveu para lidar, para viver com aquela crença nuclear que ele desenvolveu, quais são as situações que foram acontecendo ao longo da vida, que estão relacionadas a essas estratégias, a esse funcionamento cognitivo, afetivo, comportamental. Eu vou mostrar aqui, vou abrir aqui, ver, a gente ver, tradicional. Tá vendo? Ele é muito parecido com o outro. Só que nesse campo superior aqui, história de vida relevante e precipitantes.
Puxa, o que eu vou registrar aqui? Eu vou registrar a história de vida, as experiências que foram, na sua maior parte, ruins, no sentido de que podem estar relacionadas às crenças nucleares, disfuncionais, desadaptativas. Aqui nesse próximo campo das crenças intermediárias, das atitudes, regras e pressupostos, puxa, nós vamos registrar aqui o funcionamento cognitivo, afetivo, comportamental que está relacionado a essa crença disfuncional, a essas estratégias de enfrentamento. Quais foram as estratégias de enfrentamento aqui no próximo campo que ele desenvolveu para lidar com aquela crença nuclear de desamparo? Puxa, ele evita entrar em contato com atividades que lhe parecem difíceis. Ou ele compensa estudando 24 horas por dia diante de uma tarefa que ele se sente desafiado. Ou ele faz tudo para agradar as pessoas, se dedicando ao máximo às pessoas com quem ele se relaciona, em detrimento de si mesmo. E aqui a gente tem, né, a situação, 1, 2 e 3, pensamento automático, o significado desse pensamento, a emoção e o comportamento. Essa última parte aqui é aquele, mais uma vez, né, o modelo cognitivo simplificado. Pro, como eu vou saber o significado do pensamento automático? Eu vou perguntar para o meu cliente. E aí a gente já está falando Aí ele daquela... vai saber. Se ele não souber, eu vou auxiliá-lo. Vamos pegar qualquer um desses exemplos que a gente usou hoje, né? Ele tem que fazer uma apresentação de um trabalho na faculdade. E ele está trazendo isso, trouxe para a pauta da sessão aqui contigo. Aí ele começa a te contar, poxa, Cris, tenho um trabalho para apresentar amanhã, e essa é a pauta, tá? A apresentação do trabalho amanhã. Aí você começa a trabalhar com ele nessa pauta. Ele fala assim, daí você pergunta para ele assim, quando você pensa no trabalho, o que vem à sua mente? Aí ele fala assim para você, Cris, quando eu penso nessa apresentação, eu penso que eu não vou conseguir. Aí você pergunta para ele, qual o significado desse pensamento? O que isso significa para você? Aí ele te fala, Cris, sei lá o que significa. Não pensei nisso. Puxa, você pensar que você não vai conseguir, o que significa? E você vai trabalhando isso com ele. Ele fala assim para você, significa que eu sou incapaz. E o que significa para você ser incapaz? Significa que eu não presto para nada. E o que significa para você não prestar para nada? Significa que nunca ninguém vai gostar de mim. Veja que eu estou dando uma cavucadinha para chegar na crença nuclear. Que é a seta descendente, né? Vamos lá. Aí, compartilhou de novo. Esses 2 diagramas eu coloquei lá na nossa sala de... Você pode baixar. Deixa eu pegar o carregador aqui. Aí, boa. Bom, a gente já viu, já conversou ali um pouco atrás, que nós vamos compartilhando essa conceitualização cognitiva com o nosso cliente, ali durante a sessão, pedindo esse feedback para ele, perguntando, puxa, isso soa verdadeiro para você? Eu estou enganado? Eu posso estar errado? O que você acha disso? Faz sentido para você? Algumas vezes, né, sobretudo no início de um processo, a gente ilustra esse diagrama com uma folha de sulfite,
desenhando ali na mesa com o nosso cliente, com uma lousa, se você tiver lá no seu consultório, com um quadro branco. Eu acho muito efetivo esse manejo, sabe? Você desenhar isso, você escrever, fazer esses registros ali com o seu cliente. Eu acho muito interessante. Inicialmente, nós podemos ter dados, desculpa, para preencher apenas no quadro superior. Lembra qual que é o quadro superior? Histórias relevantes da vida do nosso cliente. Se for no diagrama cognitivo comportamental dos pontos fortes, histórias de um bom desempenho. Se for no diagrama de conceitualização cognitiva tradicional, as histórias que compuseram aquelas experiências desagradáveis que o meu cliente teve. Talvez no início eu só tenha dados para eu só tenha esses dados da sua história. E os dados daquela parte inferior, situação, pensamento, emoção e comportamento, que eu vou investigando, anotando com o cliente ou entre as sessões, logo no início do processo terapêutico. A sugestão é que a gente vá já fazendo a conceitualização cognitiva desde o início e levantando hipóteses para as crenças nucleares, para as crenças intermediárias, as atitudes, as regras e os pressupostos que ele desenvolveu, como um status provisório, sabe? Eu não tenho certeza se é aquela conceitualização. Eu não tenho certeza ainda se é uma crença de desamparo, se é uma crença de desamor, se é uma crença de desvalor. Então, eu coloco lá, crença de desamparo. Coloco um ponto de interrogação, um status provisório. Poxa, eu não tenho certeza se a regra que ele desenvolveu para a vida que ele não pode falhar porque as pessoas não vão gostar dele. Mas isso me parece muito pertinente. Então, eu levanto uma hipótese que ele desenvolveu essa crença intermediária. Eu coloco lá um ponto de interrogação. E eu vou verificando essas hipóteses verbalmente a cada sessão. Quando nós definimos uma pauta na sessão, que ele começa a me relatar uma questão ali que ele entende necessária para se trabalhar naquela sessão, eu vou fazendo essas perguntas para ele. Eu vou confirmando ou não aquelas hipóteses que eu levantei. Ô, Pro, Oi, Lu. uma dúvida aqui é a seguinte, pode até parecer uma dúvida sem cabimento, mas eu acho que faz sentido socializar, porque aí a gente já tira isso logo da frente. Claro. Existe a possibilidade de um cliente ter concomitantemente duas crenças nucleares ou não? Esse processo de investigação, às vezes, ele fica assim bem, principalmente desamparo, desamor e desvalor, e você tem que ter cuidado para definir exatamente qual que é essa crença. Por isso que essa dúvida eu resolvi colocar aqui, para estruturar tudo isso, né? Ficar mais claro, assim. E eu agradeço a sua colocação. Ele pode ter várias crenças, várias categorias em várias crenças. Ele pode ter várias categorias nas crenças de desamparo, várias categorias nas crenças de desamor e várias categorias na crença de desvalor. E aí, veja, importante essa sua colocação. Eu disse no começo que alguns clientes a gente vai fazer a conceitualização muito mais facilmente. Outros vai dar um pouco mais de trabalho. Se nós estivermos trabalhando com um cliente que tem várias categorias em duas ou até nas três crenças, essa conceitualização ela vai dar um pouco mais de trabalho, né? Ah, tá. Era isso que era a minha dúvida. Então é isso, vai ter que ser aos poucos, né? Com bastante calma e dedicação e estudo, porque é complicado essa conceitualização cognitiva, por isso que eu acho assim, foi muito pertinente colocar junto com a crença, porque ela está totalmente envolvida nisso. Se não compreender isso, você não consegue estabelecer o planejamento da intervenção. Está muito ligada
Em princípio, eu até pensei em separar, pensando didaticamente, né? Mas depois, quando eu fui trabalhar nisso, falei, não, a gente precisa falar junto. Não é facinho, não, né? Por isso que precisa de estudo, viu? Muito. E o estudo, gente, é assim. Vamos pensar no estudo da terapia cognitivo-comportamental, a gente disse lá no começo, né? Poxa, vocês estão aqui participando desse curso. É um encontro para a gente falar dos fundamentos da TCC. Muitos de nós aqui já leram o livro da Judite algumas vezes. Outros já fizeram cursos ou estão fazendo. E aí vem para mais um. E aí depois você resolve fazer uma pós-graduação. Lato sensu, uma formação em terapia cognitivo-comportamental. Lá na frente, quando você obter o título de especialista em terapia cognitivo-comportamental pela faculdade X, pelo Instituto Y, isso não significa que você, ok, parei, não preciso mais. Não, você vai precisar voltar e manter-se estudando. Isso não é uma crença desadaptativa, isso é uma crença adaptativa. Eu preciso continuar estudando, lendo, trocando com outros colegas, conversando com outros colegas. Sempre, sempre. Eu tava dando uma aula essa semana e o livro da Judite estava na minha mochila, né? Aí eu mostrei pro pessoal, e a aula era de terapia cognitivo comportamental. A Vivi estava lá. Aí eu falei assim, olha, o livro está aqui não é só para mostrar para vocês. O livro está aqui porque eu preciso ler, reler, estudar, voltar, continuar nele o tempo todo. Isso é necessário e não tem outra forma, né? Bom, depois a gente preenche a parte inferior do diagrama de conceitualização cognitiva, começando lá pelas 3 situações típicas, viu que o diagrama tem situação 1, situação 2 e situação 3. A gente vai verificar o tema que é recorrente nos pensamentos automáticos. A gente vai registrar lá qual que é a emoção ou a principal emoção que o nosso cliente identifica que é suscitada desse pensamento automático e quais foram as reações fisiológicas nessa situação. Ainda seguindo no mesmo exemplo que a gente está conversando aqui, lá na apresentação de um trabalho na faculdade. Puxa, eu pensei que eu não era capaz, emoção, eu fiquei triste, reação fisiológica. Eu tive sudorese, tremores e dor de barriga. E fui ao banheiro e não voltei para a apresentação. Essa parte, você faz esse registro muito antes do que ter clareza das crenças intermediárias, das atitudes, das regras, dos pressupostos. Um alerta importante é que se nós, logo no início do tratamento, esse início, gente, pode ser primeira, segunda, terceira, ou até quarta, ou até quinta sessão. Se nós perguntarmos para os nossos clientes ou mostrarmos ali para eles esses pensamentos automáticos disfuncionais, isso pode causar um estresse significativo. É importante que a gente faça isso de forma colaborativa, com sensibilidade, com cuidado, de forma que nós o questionemos sem que a gente imponha uma avaliação que a gente está fazendo. Olha, você pensa assim porque existe essa crença de desamparo. O que você acha disso? Não é isso mesmo? Se você coloca de uma forma desprovida de cuidado e sensibilidade, isso pode causar um estresse significativo ao nosso cliente, fragilizar a aliança terapêutica, enfraquecer a relação e você ter problemas
para seguir com esse processo terapêutico, ao ponto de o nosso cliente faltar, se atrasar, ou até mesmo desistir do processo terapêutico. Isso acontece na nossa prática profissional, mas acontece muito na clínica, né, de psicologia lá da faculdade. Eu falo, mas o cliente faltou uma, faltou duas, veio, faltou de novo, veio duas, faltou mais uma. Puxa, eu preciso buscar a compreensão dessas faltas. O que está acontecendo? Pode ser realmente porque algumas coisas estão acontecendo na vida do nosso cliente, mas pode ser porque o meu manejo ele não está adequado à conceitualização cognitiva do meu cliente. E olha a complexidade disso, né? Quando eu sei o que é uma conceitualização cognitiva. E se eu não sei? Em geral, um pouco mais tarde no tratamento, nós vamos perguntar aos nossos clientes aquilo que a Cris mencionou, o significado dos seus pensamentos, usando uma das técnicas que podem ser usadas é a seta descendente, está aí página 289, que é do livro que a gente está usando, e aí a gente pode ir perguntando o significado do pensamento, usando a técnica descendente, até que a gente chegue na crença nuclear e a conecte a esses pensamentos automáticos disfuncionais e colabora e compartilha isso com o nosso cliente de forma colaborativa. Nesse momento, a gente já tem uma aliança terapêutica mais fortalecida, a nossa relação ela está mais fortalecida, e é o momento em que o cliente tem maiores chances de, puxa, realmente é esse funcionamento, realmente é isso que acontece, e aí, como a Lu falou, nossa, parece que você tem uma bola de cristal, nossa, é assim mesmo, tal, isso é muito importante. Eu estava com um cliente e a gente estava começando a falar dessa conceitualização cognitiva, e ele começou a compreender todo esse funcionamento. Depois de alguns dias, ele mandou uma mensagem para mim: Marcos, estou lendo, comecei a ler o livro O Mindset. Cadê o livro? Aqui, da Carol Dweck. Acho que eu mostrei esse livro, né, semana passada. É esse aqui, ó. Acho que eu mostrei na semana passada para vocês, né? A Nova Psicologia do Sucesso, Carol Dweck. É um livro também muito bom. Carol, ela é professora lá na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E aí meu cliente mandou uma mensagem para mim, falou, estou lendo esse livro aqui. Falou, poxa, o livro fala de crenças, de uma mentalidade de crescimento, de uma mentalidade fixa. Eu falei, opa, que bom. Não falei para ele, né? Pensei comigo, nossa, que legal. Ele está entendendo a conceitualização cognitiva. Muito bom. Abe, esse Abe aqui desse slide é o Abe que é o cliente exemplo que a Judith Beck usa no livro. O pensamento automático dele é: sou um fracasso. Também era uma crença esse pensamento, pois ele não acreditava que era um fracasso apenas em uma situação. Ele acreditava que ele era um fracasso geral no sentido de que um fracasso como pessoa. Por que isso é importante para nós? Porque quando estamos fazendo a conceitualização cognitiva, o meu cliente pode relatar ou manifestar algum tipo de crença de incapacidade numa situação específica. Isso não significa que é a crença nuclear arraigada. Eu posso me achar incapaz para uma situação, mas não para todas. Você precisa ter isso muito claro. Quando esse se achar incapaz vem da crença nuclear, ele se acha incapaz para tudo.
Tá? Isso é importante. Porque se nós não entendermos com clareza a sua conceitualização cognitiva, a gente viu lá no começo. Aliança que se fragiliza, relação que se enfraquece, tratamento que não é feito de forma colaborativa e engajada, cliente que não realiza os planos de ação, tratamento que não evolui, cliente que não é psicoeducado, cliente que não compreende o modelo cognitivo, e aí você começa a ter problemas no processo terapêutico. Para completar o quadro no alto, pergunte-se a si mesmo, terapeuta, e ao cliente: como essa crença nuclear se originou e foi mantida? Esse cliente aqui já está avançado um pouquinho no tratamento. Você já pode fazer uma pergunta como essa: poxa, como que você acha que essa crença de que você precisa fazer as coisas para as outras pessoas, para que você seja amado, foi mantida? Nesse momento, muito provavelmente, o próprio cliente já está lá num processo reflexivo e fala: puxa, Marcos, eu lembro que lá na minha infância, meu pai e minha mãe falavam que só iam me amar se eu fizesse tal coisa. E aí ele mesmo já começa a dar esses dados relevantes de sua vida que podem ter feito com que essa crença nuclear fosse originada. Que acontecimentos o cliente experimentou, frequentemente incluindo a infância, a adolescência, que foram relevantes, podem estar relacionados ao desenvolvimento e à manutenção dessas crenças? Veja, nós estamos perguntando isso para nós mesmos, terapeuta, e podemos perguntar isso para o nosso próprio cliente. Beleza, gente? Vamos lá. Quase acabando aqui. Pergunte-se: quais são as crenças intermediárias mais importantes do cliente? Quais são as regras que ele estabeleceu? Quais são as atitudes que ele formou? E quais são os pressupostos, as estratégias que ele desenvolveu para lidar com essa crença nuclear? Vá se perguntando isso sessão após sessão. Vá rascunhando isso, vá colocando um ponto de interrogação lá nos seus registros, que seja no prontuário, ou que seja no próprio diagrama. O diagrama você tem, você vai fazendo e vai fazendo esse registro. Regras inúteis, regras que estão lá nas crenças intermediárias, frequentemente começam com palavras do tipo: eu deveria, ou eu não deveria ter feito isso ou aquilo, ou eu deveria ter me esforçado mais, ou eu deveria ter estudado mais, ou eu não deveria ter falado isso para aquela pessoa, ou eu não deveria ter feito tal coisa. E observe, se você olhar com um pouco mais de atenção para as pessoas, e não porque você vai estar avaliando essas pessoas, você vai fazer isso no seu trabalho profissional lá com o seu cliente, mas você começa a ouvir isso na própria linguagem da pessoa. Tem pessoa que fala isso com muita frequência. Atente-se para isso. Vai falar: eu não deveria ter feito isso. Dali um pouquinho, eu não deveria ter feito aquilo. Ou eu não deveria ter falado tal coisa. Mas não estou falando de uma situação pontual, tá, gente? Por favor. Eu estou falando de uma linguagem típica, linguagem típica que é decorrente de um pensamento típico, que é decorrente de uma regra estabelecida dentro de uma crença intermediária. E as atitudes inúteis costumam começar com: puxa, é tão ruim fazer isso, é tão ruim ser assim, é tão ruim ser assado, é tão ruim falhar, é tão ruim sentir que as pessoas não gostam da gente, é tão ruim entrar aqui nessa sala e as pessoas não olharem para a gente. E mais uma vez, eu não estou falando de uma situação pontual, estou falando de uma estratégia que está relacionada a todas as áreas da vida dessa pessoa. Essas regras e atitudes estão muitas vezes conectadas aos valores do nosso cliente e ativam a crença nuclear. Os pressupostos amplos dos clientes, em geral, refletem suas regras e atitudes e associam suas estratégias de enfrentamento mal adaptativas à crença nuclear. Eu mostrei para vocês o diagrama, não sei se está pequenininho, se dá para ver.
e é um diagrama preenchido, um exemplo. Olha lá, a crença nuclear desse exemplo. Sou incompetente. Ser incompetente, ou a crença nuclear de ser incompetente, nós vimos na semana passada que pode ser uma categoria que está na categoria de crença nuclear. Aliás, pode ser uma categoria que está na crença nuclear de desamparo, bem como pode ser uma categoria que está na crença nuclear de desvalor. Lembra? A gente conversou sobre isso na semana passada. Essa é a crença nuclear desse exemplo aqui. E as crenças intermediárias, os pressupostos, as atitudes e regras. É terrível falhar. Devo desistir se um desafio parecer muito grande. Se eu estabelecer objetivos baixos para mim mesmo, não vou ficar bem, mas se definir objetivos elevados, vou falhar. Se eu me basear nos outros, vou ficar bem, mas se eu me basear em mim mesmo, vou falhar. Se eu evitar tarefas difíceis, vou ficar bem. Caso contrário, vou falhar. Veja um conjunto de estratégias que está lá desenvolvidas. E como a Lu lembrou, isso não está consciente. Isso aqui está acontecendo lá na vida da pessoa de forma que ela não articula conscientemente tudo isso. Uma estratégia de enfrentamento nesse exemplo. Desenvolver baixos padrões, basear-se nos outros, evitar trabalho duro, que é uma crença intermediária de evitação que a gente mencionou. E aí, pegando a parte de baixo do diagrama, uma situação, ler o manual de terapia cognitivo-comportamental. Pensamento automático, isso é muito difícil, sou muito burro, jamais vou entender isso, não vou conseguir ser um terapeuta. Os pensamentos, né? O significado desse pensamento automático disfuncional. Sou incompetente. Veja que o significado é a mesma crença nuclear. A emoção presente, tristeza, e o comportamento, ligar a televisão, abandonar a leitura do manual. Esse é um exemplo, né? Pro, mas o cliente não vai trazer assim tudo bonitinho para a gente, né? Muitos não vão falar sou incompetente. Às vezes ele nem sabe que essa palavra existe e a gente tem que interpretar isso. A gente que vai fazendo esse trabalho aqui, desde o primeiro contato. É um trabalho de formiguinha. Desde o primeiro contato, a gente vai fazendo essa investigação aqui, essa avaliação, para a gente chegar nesse diagrama aqui, que no começo eu posso estar trabalhando como hipótese, aí eu vou colocando os pontos de interrogação, a cada sessão eu vou perguntando verbalmente para o meu cliente sobre essa conceitualização que eu estou desenvolvendo, e ele vai falando para mim, isso não soa verdadeiro, isso aqui foi realmente assim. E aí você vai confirmando essas hipóteses, até que na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima sessão, você tem essa conceitualização cognitiva, assim, do seu cliente, assim como esse exemplo que tem diante de nós aqui. E nessa conceitualização, no diagrama que eu mostrei, tem 3 situações, né? Mas essa crença nuclear, essas crenças intermediárias, essas estratégias de enfrentamento, servem para todas as situações do meu cliente. E aí você vai ter um indivíduo, a partir desse exemplo, que diante de uma atividade, ele a interpreta como sendo muito difícil, pois ele se entende incompetente, ele fica triste com muita frequência e desiste dessas atividades. E tem uma outra coisa, né? Isso que a Cris mencionou aí, é um trabalho de formiguinha. Muitas vezes, essa pessoa que chega para a gente, ela está num processo de sofrimento agudo. Por exemplo, vamos pegar aqui numa depressão, que você vai ter que fazer outras coisas antes, de outras intervenções, estratégias, antes de chegar realmente nisso, né? Ativação comportamental e por aí vai. Então, assim, eu gosto de
de estudar por isso, porque a gente se apropria de um discurso que tem incoerência, que as pessoas falam muito, assim, equivocadamente, que a TCC, ela é uma abordagem rápida, e não é bem assim. É uma abordagem superficial, e não é bem assim, porque depende, cada caso é um caso. Até você estruturar uma conceituação cognitiva de um paciente que chegou em sofrimento, em uma demanda de uma depressão grave, ou um estresse pós-traumático, uma fobia. Então, assim, são nuances que a gente tem que ficar bem atento para solidificar a nossa prática clínica, né? Perfeito, Lu. Perfeito. Assim, gente, acho que é muito importante a gente sempre frisar. Eu vou estar fazendo a conceitualização, eu vou estar num processo de investigação, num processo de avaliação, eu tenho uma teoria que obrigatoriamente precisa sustentar a minha prática. Eu tenho um arcabouço teórico gigantesco aí das minhas leituras e estudos e tudo mais. Mas antes de tudo isso, não se esqueça que você tem uma pessoa diante de você. E que a gente precisa, como a gente estudou lá no começo, daquelas competências humanistas para a nossa prática profissional. Compreensão empática, aceitação positiva incondicional, congruência, essa sensibilidade, esse cuidado para tocar nessa alma humana que está diante de nós, né? A gente fica tão preocupado com a teoria, com a conceitualização, e você perde essa relação que é e deve ser humana, né? Muito bem lembrado, Lu. Oi, Cris. Pro, eu leio muito, né? E aí eu comecei, pelas leituras que eu faço, geralmente quem narra é o protagonista. E vem os pensamentos, né? E aí, dentro dos pensamentos, eu acho que eu tô ficando meio doida, né? Porque eu comecei a tentar identificar as coisas aí que a gente tá vendo, né? Tô tentando começar a puxar através dos pensamentos da menina lá do livro. Então, é meio doido isso aí, é meio punk. Mas pensar o que o seu pensamento, você fala? Não, eu vou lendo o livro e é uma narrativa. Então, geralmente, quando é narrativa, eles colocam os pensamentos, né, do personagem. E aí eu estou tentando, através dos pensamentos, achar essas informações. Entendi. Segura um pouquinho essa sua fala aí, que eu quero ouvir ela daqui a pouquinho de novo. Segura aí, você já vai me falar ela de novo. O cliente vê o diagrama de conceitualização cognitiva. Alguns clientes que estão prontos intelectual e emocionalmente podem ver esse diagrama. Você pode construir esse diagrama junto com eles. Você pode fazer o diagrama deles e depois apresentar para eles e perguntar se faz sentido, se é aquilo mesmo. Mas você vai precisar lembrar de tudo isso que a gente está conversando, da relação humana que está sendo desenvolvida, ter clareza da sua conceitualização cognitiva, da conceitualização cognitiva do seu cliente, para que você possa compartilhar isso e pedir para ele uma confirmação, uma negação, a modificação de alguma parte, com muito cuidado, com muita sensibilidade, com muita fundamentação. Por quê? Vamos considerar que você está atendendo um cliente que tem uma crença arraigada de desamor. E vamos seguir naquele mesmo exemplo, um dos exemplos que a gente está conversando aqui hoje. Uma pessoa que desenvolveu uma crença de desamor, porque ela também desenvolveu uma crença intermediária de que ela precisa fazer as coisas para as outras pessoas, para que as outras pessoas a amem. Aí você vai lá com o seu diagrama bonitão e mostra para essa pessoa, olha aqui o diagrama de conceitualização cognitiva que eu fiz seu. O que você acha disso aqui? Puxa, às vezes não tem nada a ver com a conceitualização cognitiva dessa pessoa. Mas lembra que ela precisa agradar as outras pessoas para continuar sendo amada? Ela fala para você, nossa, é isso mesmo. Mas na verdade não é isso mesmo. Ela está falando isso para que você continue a amando.
Estão entendendo, gente? Complexo, né? Complexo e sério, viu? E sério. Muito sério, muito importante. E aí, praticando, ó, praticando. Por isso que eu pedi, Cris, Rosa, para você dar voltar nessa sua fala. A Cris disse que faz leituras e ela vai pegando lá os pensamentos da narração, né? E treinando isso. É uma sugestão muito, muito importante, Cris. E a sugestão da Cris, né? Da Cris também, e da Judith Beck, né? Ó. É útil a gente praticar isso conceitualizando personagens de filme, de romances, de livros aí que a gente vai lendo. Toda essa conceitualização e todas essas etapas que a gente conversou hoje, como um treino, é muito interessante que você vá fazendo isso. Assistir um filme, vai dando uma olhadinha nesse funcionamento cognitivo, afetivo, comportamental dos personagens. Está lendo um livro que tem uma narrativa lá, vai tentando fazer essa conceitualização cognitiva. E, ao mesmo tempo, vá fazendo a sua própria conceitualização cognitiva o tempo todo, sabe? Às vezes eu fico com raiva do nada, ou triste diante de um comportamento de uma pessoa. Antes de avaliar e julgar essa pessoa, eu tento fazer a minha conceitualização. Poxa, o que eu estou pensando para eu ter sentido isso? Qual foi o meu comportamento logo depois que eu senti isso? Lembra da ideia de ser o nosso próprio terapeuta? E a ideia de ser o nosso próprio terapeuta não nos exime da necessidade de fazermos a nossa terapia. A ideia de sermos o nosso próprio terapeuta é nós estarmos nesse processo reflexivo o tempo todo. E aqui está a nossa bonitinha referência, que é a terceira edição da Judith Beck, Terapia Cognitivo Comportamental. Gente, alguém quer perguntar, ou falar, ou trazer alguma contribuição? Fique muito à vontade, por favor. Não? Tudo bem, então? Era isso que nós tínhamos preparado para conversarmos hoje. O assunto não se encerra aqui, né? A sugestão é que você continue lendo, estudando, traga isso para uma conversa aqui conosco, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Eu desejo um ótimo sábado, final de semana aí para vocês. Obrigada pela aula, professor. Obrigado, viu? Obrigada, Agradeço muito. Obrigada pela Pro. companhia, gente. Foi muito bom, Pro. Muito bom estar com vocês nessa jornada, Lu, como a Lu colocou lá na apresentação. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até próximo sábado.